Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre SQL. A parte 5 da nossa sequência de vídeos sobre o assunto. E hoje a gente vai falar sobre funções de linha simples. Tá? Todas as propriedades que abordam essa temática, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre função de linha simples, beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza então, turma? Estou aqui conectado no SQL Developer, com todas as consultas de todas as funções aqui que a gente vai usar para essa aula, beleza? Vou estar disponibilizando aí para vocês todos esses exemplos para vocês poderem aí explorar e fazer os seus testes aí em relação às funções de linha simples, beleza? Então, pessoal, aqui a gente tem a estrutura de onde se encaixa a função de linha simples. Então, você pode colocar ela aqui nas colunas da sentença do select ou na parte do where, tá? Que ela pode se encaixar também, beleza? As funções de linha simples, pessoal, elas faz algumas transformações ali dentro das linhas, de cada linha, de cada registro que está sendo retornado dentro da consulta que você está fazendo, tá? Então, tem toda essa abordagem em relação às funções de linha simples, beleza? Então tá, essa é a estrutura. Dentro das funções de linha simples, a gente vai falar aqui primeiro das funções de caracteres, tá? Funções de caracteres. Então vamos começar aqui pela primeira, que é a função lower, tá? Vou executar aqui a consulta e vou explicar. Ela nada mais é do que pega a informação e coloca ela em caixa alta, tá? Ou desculpa, em caixa baixa, tá? Então, essa comparação aqui que eu estou fazendo, ele está pegando aqui first name, colocando em caixa baixa, pegando o que eu coloquei aqui de caractere dentro da função em caixa baixa, vai comparar e aí vai facilitar a comparação. Se for igual, em caixa baixa, ele responde com quem é Steven, né? Igual está aqui, first name igual Steven. Isso é interessante quando você não tem conhecimento em relação se todos os dados estão lá com caixa alta, caixa baixa, ou se alguns dos caracteres estão em caixa alta e em caixa baixa. Isso ajuda bastante, tá? Você a evitar ter que saber disso. Aqui um outro exemplo, aqui eu estou fazendo dentro da cláusula where, aqui dentro da coluna do select, as colunas do select. Então ele está pegando aqui todos os first names e last name, colocando em minúsculo, né, caixa baixa. Então olha lá, todas as entradas em caixa baixa, tá? Só para você poder ver aí. E eu posso usar em ambos os lugares, né, tanto no select quanto no where. Aqui eu fiz aquela comparação da primeira e trouxe as informações em caixa baixa. Então, estou colocando first name em caixa baixa, minúsculo, lower, esse Steven em caixa baixa também, comparando, e aí ele traz o resultado só de quem tem essa informação e aí trazendo também ela em caixa baixa. Beleza? Então, essa é a função lower. Agora, o inverso é na função upper. É a mesma coisinha, só que ele faz o inverso. Ele coloca ali em caixa alta, tá? Aqui devia ter colocado pequena, né? Caixa minúscula aqui. Então, caixa baixa. Ele transforma os caracteres em minúsculo para maiúsculo, tá? Lowercase para uppercase. Aqui, da mesma forma, ele está fazendo a comparação desse jeito, colocando todo mundo que é first name em caixa alta, e aí pegando o Steve também coloca em caixa alta e trazendo o resultado conforme ele trouxe aqui, né? First name Steven. Aqui da mesma forma, só que aí eu estou pegando só dentro das colunas do select, né? Aí ele pega e vem aqui trazendo todo mundo em caixa alta, tá?
letras maiúsculas. Então, usando dentro das próprias colunas, beleza? Aqui também é a mesma coisa, fazendo o where e dentro das colunas, trazendo meu resultado aqui em maiúsculo, tá? E fazendo aquela comparação que foi feita antes. Beleza? Outra função de caractere aqui, dentro das funções de linhas simples, é a initcap, essa função initcap. O que a função initcap faz? Vou executar aqui. Ele faz, pessoal, ele pega todas as primeiras letras de todas as palavras e coloca ela em maiúsculo, somente a primeira letra. Tá? Então aqui eu fiz essa comparação, né? Colocando first name a primeira letra com maiúsculo e comparei com o Steven aqui, que eu coloquei já com a primeira letra maiúscula. Então ele pega aí, traz para mim o resultado aqui, somente do Steven. Tá? Se eu tirar aqui, colocar minúsculo, vamos ver o que acontece. Olha lá, ele não reconhece, né? Porque não está em maiúsculo, então ele não reconhece. Aqui também, da mesma forma, só que ali eu já estou passando igual eu fiz anteriormente ali em cima, né? Letra minúscula, Steven. Aí eu não estou comparando na primeira cláusula do where, não estou fazendo a função, usando a função na primeira cláusula, estou só na segunda. Então todos que forem Steven e for caixa alta só na primeira letra, ele vai retornar para mim, igual ele fez ali. Tá? Então facilita bastante. Isso é muito bom para relatório, né? Você fazer tudo lá bonitinho, certinho, para o relatório ficar esteticamente mais bonito, né? E aqui é a comparação dos dois lados, né? Antes eu fiz só de um lado e de um lado do igual, né? Agora colocando para os dois lados. Tá? Então initcap aqui com first name e initcap com a string de caractere que eu quero passar. Beleza? Então tá. Aí ele traz para mim o resultado aqui, conforme a comparação, se ela for verdadeira. E aqui, você fazendo isso só para todas as colunas, né? Pegando todos os first names, os last name e colocando só a primeira letra em maiúsculo, igual tá retornando aí em todos os nomes e sobrenomes. Beleza? Outra função de caractere é a função length, que nada mais retorna para mim o tamanho da string. Tá? Então aqui eu estou pegando os first name e trazendo o nome dela. Se eu colocar aqui essa coluna do lado aqui, só para vocês visualizarem, ele traz aqui Ellen e a quantidade de caracteres que ele tem. Aqui Sandra e a quantidade que ele tem, e assim por diante. Tá? Posso passar uma string diretamente também. Aí ele traz para mim a quantidade. Percebam, ele reconhece espaços em branco. Tá? Isso é contabilizado, beleza, pessoal? Fiquem atentos a isso. Então, ele traz o tamanho também, contabilizando espaços em branco. Você consegue passar numerais também. Ele traz a quantidade de valores. Você consegue fazer concatenações também entre valores e string de caracteres. Aí ele contabiliza tudo. Aqui ele está contabilizando o valor numérico e a string de caractere e o espaço em branco, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso, beleza? Concatenando duas colunas também consigo fazer. Eu estou concatenando first name, last name e colocando aqui e mostrando a sua quantidade, né? Só para vocês visualizarem melhor. Vou colocar aqui eles antes só para ficar mais fácil de visualizar. Então, concatenei o primeiro nome e o segundo e trouxe o seu tamanho. Se vocês contarem aqui, vai dar o valor que está aqui na frente. Tá? Como eu não coloquei nenhum tipo de espaço aqui, ele contabiliza tudo. Beleza? Serve também para datas. Ele contabiliza ali a quantidade de caracteres dentro de uma data. Tá? Aqui no formato padrão, o sysdate. Deixa eu colocar ele aqui na frente, para vocês visualizarem. Ele traz no formato dele, né? Então, 1, 2, 3, com a barra, contabilizando a barra, 6 números e 2 barras, 8.
então ele traz o tamanho da composição dos caracteres da data, beleza? Aqui uma comparação, né? Eu estou querendo trazer só quem tem o first name com mais de 8 letras, né? Então eu estou fazendo esse where nesse formato, where o tamanho do first name, e esse first name tem que ser maior que 8, tá? Então esses nomes aqui são nomes maiores que 8. Lembrando, contabilizando também espaços em branco, tá? Igual aqui desse José Manuel. Beleza? Então o length ele faz essa tratativa, traz para você a quantidade de caracteres, a somatória, né? Quantos caracteres tem o nome aqui? Tem 8, beleza, ele retorna lá então. Beleza. A próxima função de caractere é a função concat, tá? O nome é bem intuitivo, né? Ele concatena as strings de caracteres que você passar, né? Estou concatenando first name e last name, e ele traz para mim, ó, todo mundo ali junto, sem espaços, né? Você não tem nenhum espaço aqui. Então ele junta tudo aí de uma vez, tá? Então eu posso fazer também uma comparação. Essa comparação aqui ela não vai retornar nada. Estou comparando o first name com a concatenação do first name com last name, né? Quero saber se tem algum nome que é igual à concatenação do nome e sobrenome. Então vejam que ele não tem nada porque não existe essa nada verdadeiro em relação a essa comparação. Beleza? Por exemplo, só outra função de linha simples que a gente tem é a substr, tá? Que é substring. Tem alguns comportamentos aqui dentro dessa função. Eu vou executando cada um aqui e vou explicando. Qual que é a função, o que ele faz, né? O que essa função do substring faz? Ela pega a string que você está passando, ou coluna, né? E aí você pode passar dois valores, tá? O início e até onde ele vai, digamos assim. Então percebam, aqui nos resultados, tá? Vou executar aqui novamente. Eu quero que seja trago para mim a substring a partir da posição 0 do caractere, ou seja, a primeira posição aqui, né? Que é ela considerada 0. E traga os próximos 3 caracteres. Então, 1, 2, 3. Então ele pega e traz ELL. Então tem um L com 5 caracteres e pego e trago os 3 primeiros, que é essa composição. A partir da posição 0, as próximas 3 posições. Então a substring ele faz isso, se você quiser trazer apenas um pedaço de uma substring, né? Então aqui todos os resultados trabalham nesse formato. A partir da posição 0, para essa consulta, os 3 próximos caracteres, tá? E a outra função, passando somente uma posição, né? Ele vai contabilizar a partir da posição que você passar. Na primeira consulta aqui, pessoal, perceba, eu passei a partir de onde eu quero que contabiliza e quantos caracteres após essa posição. Aqui eu só falo, ó, a partir da posição 5, traz todos os caracteres após a posição 5. Então ele pega e faz isso. Tá? Então, por exemplo, aqui um que é grande, ó, Herman. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele pega e traz só ANN, a partir da 5ª posição. Ah, e se não tiver 5 caracteres, ele faz igual nesse exemplo aqui, ó. Ele traz como nulo. Tá? Então, quando você passa apenas um valor, uma outra entrada aqui dentro da função, ele vai trabalhar dessa forma. Beleza? E aqui um exemplo só para trazer quem é de job names, job ID, desculpa, começa com SA, tá? Então a partir da posição 0 eu quero que traga somente as próximas dois caracteres. Então o que ele faz aqui? Ele traz só as 2 primeiras letras dessa coluna. Aí eu estou comparando, né? Se essas 2 primeiras letras forem igual a SA, ele retorna para mim. E é o que acontece aqui em Job ID. Tá? Então eu tenho só quem começa com SA. Olha lá, ó. SA, SA. Pronto. Então eu tenho essa comparação. Tá? Então eu consigo fazer esse where com a comparação também dentro da função
substr, que é uma função de substring, beleza, pessoal? Outra função que a gente tem aqui também, outra função de linha simples, é a instr. Tá? Vou executar aqui também, vou explicar. Essa função você passa a string que você quer, né, ou coluna, e um caractere. O que ele vai fazer? Ele vai olhar dentro da string e ver se tem esse caractere e retornar a posição desse caractere dentro da string. Tá? Por exemplo, Ellen não tem um caractere A, então 0. Sander tem o caractere A, então ele faz para mim, ó, tá na quinta posição. O quê? 1, 2, 3, 4, 5. Monze não tem. David está na segunda posição. Herman está na quinta posição também. Shelley não tem. Amit não tem. Percebam, ele é case, tá? Se não tiver em maiúsculo, ele não retorna. Elizabeth está na quinta posição também. Sarah está na segunda posição. E aqui um detalhe interessante, pessoal. Tem 2 caracteres A, né? Ele vai trazer a primeira ocorrência, tá? Então ele não vai trazer de todos. O primeiro que aparecer, ele vai mostrar a posição, tá? E ele ignora todos os outros. Beleza, aqui eu passando somente o caractere, tá? E aqui eu passando o caractere em uma posição. Deixa eu executar para vocês visualizarem. Quando eu passo o caractere e a posição, ele vai fazer o quê? Ó, eu quero que você traga para minha posição do caractere A dentro da string first name, né, dos registros first name. Só que aqui eu quero que você avalie a partir da segunda posição do caractere. Tá? Se houver alguém na primeira posição, ele não traz para mim. Tá? Então, da mesma forma aqui, ó, Ellen não tem, então ele não traz, independente da posição, né? Sander, a partir do U, eu tenho alguma ocorrência do A? Tenho aqui, ó. Então ele mostra para mim a quinta posição. Tá? Herman também eu tenho. David porque está na segunda posição. Sarah porque está na segunda posição. Agora perceba esse comportamento. Eu vou alterar aqui, ó. Vou colocar a terceira posição. Observem o registro Sarah. Vou executar novamente. Ele já mudou, ó. Porque eu falei que eu quero que ele procure a ocorrência e me fale a posição do caractere A, só que a partir da terceira posição da string. Qual que é a terceira posição de Sarah? R. Quem que vem depois de R? Qual a primeira ocorrência de A depois de R? Letra A, a segunda, né? A próxima posição. E perceba, pessoal, ele não conta a partir do terceiro caractere, ele conta da string inteira, tá? Porque ele poderia falar assim, ele está na segunda posição porque eu quero que traga a partir da terceira, mas não. É dentro da composição inteira da string. A partir da terceira posição da string, está na quarta posição, conforme ele está mostrando aqui. Tá? Então, ó, David tem A, mas está na segunda posição, então não vai entrar. E assim vai, assim por diante. Ó, Laura também, a partir da terceira posição, só tem na quinta. Então, assim, ele vai trazendo todas as ocorrências, beleza? E aqui eu estou fazendo uma comparação também, né? Para poder... todo mundo que tem... que o first name tem A na terceira posição, ele retorna para mim. Tá? Então, aqui, ó. Todo mundo aqui tem A na terceira letra da composição do nome. Beleza? Então, só para ilustrar aqui melhor a questão do maiúsculo, tá? Ó, a Amit aqui ele não retorna nada, mas se eu vier aqui e colocar A maiúsculo, Amit já me retorna, tá? E aí perceba que todos os outros zeraram, né? Porque eu não tenho A maiúsculo nesses outros, mas eu tenho aqui, ó, A maiúsculo Anthony, Alexis, e assim vai, ó, A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo. Então é case sensitive, beleza? Uma próxima função, pessoal, é a lpad. A lpad, pessoal, é interessante. Você passa a string de caractere que você quer, ou a coluna, né, de caractere, e aí você passa uma quantidade
um tamanho, digamos assim, dessa string. Se essa string não tiver o tamanho 10, você pode passar um caractere para que ele preencha à esquerda. L é de left, tá? Ele preenche à esquerda até completar 10 caracteres. Então ele faz esse comportamento. Então eu tenho aqui a string, o tamanho que eu quero que ela tenha, e se ela não tiver o tamanho, com o que ele preenche? No caso aqui, com asterisco. Tá? Você pode colocar outro caractere que você queira ali, beleza? Então esse é o comportamento do LPAD. Ele recebe 3 argumentos, né? Pode receber até 3 argumentos e tem esse comportamento. Se você não passar o preenchimento, o que ele faz? Espaço vazio. Percebam, né? Eu tenho aqui a string, que é o first name. Eu quero que ela tenha tamanho 10. Só que eu não passei nada para preencher. O que ele faz? Espaço vazio. Isso aqui é muito interessante também para relatórios, tá? Espaço vazio à esquerda, tá, pessoal? L de left. Tá? Então, o que eu posso fazer isso para datas também. Posso fazer o preenchimento à esquerda para datas. Tá? Posso também fazer sem passar um caractere para preencher. O que ele faz? Espaço vazio. Beleza? Então é possível fazer isso aí. Tem a função que é, digamos, o oposto, né? Ao invés de ser left or right, ou seja, à direita, a mesma coisa que acontece anteriormente, só que preenchendo à direita, tá? Então, a string, passam 3 argumentos. A string, ou coluna, o tamanho que eu quero que ela tenha e com o que ele vai preencher, se não for o tamanho. Tá? Da mesma forma, se eu não passar nada, ele preenche espaços vazios, né? Aqui é menos perceptível porque ele fica coladinho do lado esquerdo, né? E aí ele parece que não preencheu, né? Mas tem esse espaço vazio aqui até completar 10 caracteres. Posso fazer isso com data também, que aí ele preenche à direita. Beleza, pessoal? Então essas são funções LPAD e RPAD. A próxima função, a função trim. Não, vou executar aqui para vocês visualizarem. Tem 2 comportamentos aqui na função trim, tá, pessoal? Eu posso retirar um caractere, tá? Se você passar apenas o argumento que você quer que tirar, né, o caractere e de onde você quer que tira, ele pega e tira o caractere que você passou, tá? Então eu estou procurando aqui quem é first name igual a Curtis. E se tiver, você vai tirar a primeira caractere, no caso o C, né? Curtis tirou o C. Ou eu posso tirar do fim também. Fim também não, né? Se ele tiver, né? Ele tira de onde estiver. Então, de onde estiver, não, desculpa, só caracteres do início ou do fim. Tá? Então, ele pega e tira o S aqui no caso. Tá? Então, ele faz essa retirada do caractere que você passou, tá, pessoal? Só no começo e no início da string de caracteres, tá? Então aqui ele vai trazer Kurt, né? Sem o S. E também ele retira espaços. Tá, pessoal? Retira lá os espaços, né? Eu coloquei aqui uma string com esse tanto de espaço aqui. E aí ele limpa os espaços vazios à esquerda e à direita, tá? Então essa é a função trim. Tá, pessoal? A próxima função é a função replace. Tá? A tradução ela é literal, tá? Ele vai substituir, né, a informação que você passar. Então eu tenho a composição aqui do replace. Posso ter 2 entradas aqui, né, na composição da função. Vou executar aqui para vocês verem. O que ele vai fazer? Ele vai substituir. Eu quero que, se houver esse prefixo cur, seja substituído por or. Aqui eu estou fazendo or para pegar só o Curtis, né? Então o que ele fez aqui? Cur, né? Aí vai ficar só tis, aí substituído por or, aí vira ortis. Então o replace, ele recebe os 3 argumentos, pode receber até os 3 argumentos e ter esse comportamento, tá? Então ele vai substituir o prefixo que você passar pelo outro que você passar. Ou se eu não passar
o argumento, o segundo argumento, o que ele faz? Ele apenas tira a string que você passou, o prefixo que você passou. Tá? Então, com apenas um argumento, com dois argumentos, né, ele pega aqui cur e tira aqui do Kurtz. Tá? Então tem esse comportamento. E aí eu posso fazer isso também, né? Aqui uma brincadeirinha. Quero tirar todos os jogos da velha ali, né? Os hashtags. Isso facilita bastante, né? Se você sabe que os seus dados têm ali alguns caracteres que você não quer que apareça, dá para usar isso aqui. Beleza? Então essa é a função replace, tá? Então, pessoal, todas essas são funções de linha simples ali, muito simples de serem manipuladas, tá? Funções de caracteres, funções de linha simples. Então, a gente tem todos esses detalhes aí. Vou estar passando esse documento, esses exemplos para vocês poderem explorar e testarem conforme vocês quiserem. Beleza? Então é isso, pessoal, sobre as funções. Bom, pessoal, esse foi as funções de linha simples, tá? Todas as funções que abordadas aí dentro do SQL no Oracle, tá? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês todos esses exemplos para vocês explorarem, tá? Então, se gostou, dá like, se inscreve no canal, tá? Para fortalecer o canal e para poder ajudar a disseminar o conhecimento com a inscrição e com like. E aí a gente se vê na próxima, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.